Olá pessoal, vamos dar início ao estudo da reta. Nesse estudo, nós devemos começar, primeiramente, definindo 3 pontos que apresentariam uma certa propriedade de estarem colineares. Portanto, 3 pontos colineares, que seriam 3 pontos que estariam possíveis de serem desenhados com uma reta, ou alinhados em uma reta. Perceba aqui que a disposição desses pontos é tal que eles podem estar todos presentes nesta reta que eu acabo de desenhar. Portanto, existe uma progressão nesses pontos, do ponto A até o ponto B, que é semelhante à progressão do ponto B ao ponto P. E esta tendência, que permanece constante, pode gerar inúmeros pontos que estariam presentes aqui com essa mesma lógica. Este progresso de A até B é semelhante ao progresso de qualquer outro ponto que estaria aqui presente neste segmento de reta. Portanto, existe um conjunto de vários pontos que respeitam este caminhar, esta progressão, este avanço no eixo X e este avanço no eixo Y. Para conseguir equacionar estes vários pontos de uma vez só, inicialmente nós vamos tomar como referência um ponto A com as coordenadas xa, ya, sendo esses valores conhecidos. Suponha aqui que sejam números. Não vou colocar números, por exemplo, 2 e 1, mas imagine que xa e ya são números de fato. Xb e yb também são números conhecidos. E com esses 2 pontos, você já conseguiria desenhar uma reta. Mas como eu desejo uma equação com uma certa generalização, vamos chamar esse ponto P de ponto x e y. E este ponto P é justamente este ponto que pode mudar ao longo de toda a minha reta, de toda essa tendência. Tendência essa que foi observada primeiramente entre A e B. Portanto, P seria esses inúmeros pontinhos que eu pude aqui desenhar, que respeitam essa progressão de A para B. Para isso, como são 3 pontos colineares, e sabendo que o determinante de 3 pontos dá igual a 0, nós podemos equacionar isso da seguinte forma: x, y, 1, xa, ya, 1. xb, yb, 1. E o determinante, ou seja, o cálculo determinante desses 3 pontos tem que dar 0. Para calcular o determinante, primeiramente, perceba que nós organizamos a primeira coluna com os valores de x, a segunda coluna com os valores de y, e a terceira coluna sempre com valores unitários, sempre valendo 1. E o determinante é calculado copiando as 2 primeiras colunas, nessa tabela organizada aqui de dados. Então, logo depois do cálculo, logo depois da tabela de dados, nós copiamos as 2 primeiras colunas. E para isso, nós podemos efetuar o cálculo do determinante, a multiplicação cruzada, que seriam as diagonais principais aqui. Então, x vezes xa, ya, perdão. Então, ya vezes x. Aqui, xb vezes y, mais xb vezes y. E aqui, xa vezes yb. Agora vamos à diagonal secundária, que nos obriga a trocar o sinal. xa vezes y, negativo xa vezes y. Yb vezes x, negativo yb vezes x. E aqui, xb ya menos xb ya. Todo esse cálculo, ele precisa dar 0. Portanto, nós devemos igualar isso a 0. Para conseguir organizar os dados agora, perceba que nós temos valores com x, que
que eu estou aqui colocando em quadradinho, que podem ser colocados em evidência. Portanto, eu vou colocar x em evidência, especificando YA positivo menos YB. Tudo isso vezes o x. Perceba também que existem dados combinados com y, aos quais eu vou copiar também. XB menos XA, tudo isso multiplicado por y. E existem esses termos que estariam livres, tanto de x quanto de y, independentes das variáveis. XA, YB, menos XB, YA. Esses não vão poder ser colocados em evidência. Apenas vamos escrevê-lo aqui. Para ficar mais compacto, eu vou reescrever essa situação toda com um pouquinho mais de espaço. Então, nós temos YA menos YB, que multiplica x, XB menos XA, que multiplica y, mais XA, YB menos XB, YA igual a zero, que é a igualdade que nós precisamos definir. Perceba que aqui nós temos números que acompanham o x, números que acompanham o y e números independentes, tanto de x quanto de y. E para ficar mais simplificado, nós vamos escrever isso como sendo a letrinha A, esses termos igual a B e isso tudo igual a C, para conseguirmos escrever ela de uma forma um pouco mais geral. Essa equação geral agora pode ser escrita da forma de AX mais BY mais C igual a zero. Essa seria a primeira equação, ou o primeiro raciocínio que nós podemos descrever da equação geral da reta, que nasce deste cálculo determinante de 3 pontos. Portanto, vamos agora trabalhar com essa equação simplificada, utilizando essa notação: Azinho, Bzinho e Czinho. A nossa equação de reta, portanto, apresenta esse título: a equação geral. Toda vez que você ler em algum enunciado determinar a equação geral, no fundo ele está buscando essa equação aqui, que apresentariam esses termos. Essa seria a equação geral da reta. Agora, existe uma outra apresentação que seria a equação reduzida da reta. Essa equação reduzida, ela apresenta como foco o isolamento da letra y. Portanto, nós podemos aqui escrever que y é igual a menos ax menos c, e isolando y, chegando a menos a sobre b, menos c sobre b. E com isso nós podemos determinar a equação geral da forma reduzida. Essa seria a equação reduzida, onde m representa menos a sobre b e h representaria menos c sobre b. Este termo, m, que acompanha x, uma vez isolado y, é chamado coeficiente angular, que define a angulação da minha reta. E o termo h seria o coeficiente linear, que vai definir o ponto de intersecção no eixo y. Mas é importante aqui, essas duas equações de início nesta aula. O que é a equação geral? Seria uma equação onde todos os termos estão de um lado igual a zero. E a equação reduzida, que seria uma equação onde y é isolado e os outros termos aparecem do lado direito.